Olá turma, sejam bem-vindos à Gincana dos Jogos Olímpicos da Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade. Essa é a tarefa 1 da disciplina de Matemática. O assunto da tarefa 1 refere-se ao IMC. Essa sigla representa o Índice de Massa Corporal. O índice foi criado em 1832 pelo matemático e astrônomo belga Lambert Adolphe Jacques Kettler, que viveu entre 1796 e 1874. O índice de Kettler foi rebatizado como o IMC em 1972 e depois adotado pela Organização Mundial de Saúde como um método simples para medir a obesidade. Como calcular o IMC? Para calcularmos o IMC, precisaremos de dois dados importantes. O primeiro referente à massa, que é representado em quilos, e o segundo referente à altura, que é representado em metros. Após encontrarmos esses dados, para calcularmos o índice IMC, relacionamos da seguinte forma: a massa sobre altura vezes altura. Lembrando que ao realizar esse cálculo, o primeiro passo é multiplicar a altura vezes a altura e depois somente realizar a divisão entre a massa e o valor encontrado. Simplificando essa forma, podemos falar que a massa sobre altura ao quadrado. Cada valor encontrado nesse cálculo pode ser associado a uma determinada classificação. Quando o valor encontrado desse índice for menor que 16, simboliza magreza grau 3. De 16 até 16,9, magreza grau 2. De 17 até 18,4, magreza grau 1. De 18,5 até 24,9, adequado. De 25 até 29,9, pré-obeso. De 30 até 34,9, obesidade grau 1. De 35 até 39,9, obesidade grau 2. Maior ou igual a 40, obesidade grau 3. Lembrando que apenas esse índice não é suficiente para determinar critérios gerais sobre o peso e a classificação da pessoa. Ele deve ser sempre usado em companhia com outras avaliações. Agora é com você. Pesquise a massa e a altura de 3 atletas que irão participar dos Jogos Olímpicos de 2021 no Japão. No segundo momento, calcule o índice de massa corporal, o IMC, dos atletas e classifique de acordo com a tabela. No terceiro momento, pesquise a massa e a altura de uma pessoa da sua família, calcule o índice de massa corporal e classifique de acordo com a tabela. Exemplificando a nossa atividade, pegamos o jogador de futebol Neymar Júnior, que representará a seleção brasileira de futebol nas Olimpíadas. A massa do Neymar é de 68 kg, a altura é de 1,75 metros. Calculando o IMC, como exemplificamos anteriormente, temos que a massa sobre a altura vezes a altura. Logo, podemos substituir a massa pelo valor de 68 e a altura por 1,75 vezes 1,75. Multiplicando 1,75 por 1,75, ou seja, 1,75 ao quadrado, teremos 3,0625. Posteriormente, realizando a divisão entre 68 por 3,0625, teremos 22,20. Olhando na tabela, veremos que 22,20 está entre 18,5 e 24,9, o que mostra que o índice de massa corporal do atleta Neymar é adequado. Olá turma, ainda pela Gincana dos Jogos Olímpicos da Escola Carlos Drummond de Andrade, apresentaremos a tarefa 2 da disciplina de Matemática. O assunto da tarefa 2 é a geometria na arte. As formas geométricas sempre foram usadas em obra de arte. É comum pintores utilizarem a geometria como meio auxiliar para construções, composições e encaixes na obra de arte. A compreensão da geometria ajuda na percepção da realidade espacial. Podemos considerá-la como a ponte de conexão entre as ideias matemáticas e o mundo físico. Observe, por exemplo, a bandeira do nosso país. É possível encontrar nela formas geométricas como o círculo, o losango e o retângulo. Da mesma forma, podemos observar a bandeira da Itália. É possível observar que essa bandeira é composta por 3 retângulos. Também podemos observar a bandeira do Kuwait. Já nessa bandeira, observamos formas diferentes, como o trapézio retangular, um outro trapézio retangular, o retângulo e um trapézio comum. Agora é com você.
No primeiro momento, desenhe a bandeira do país que a sua turma representa, colora com muito capricho. Na sequência, identifique as figuras geométricas destacadas na bandeira. Num segundo momento, escolha outra bandeira de qualquer país. Na sequência, desenhe e identifique as figuras geométricas destacadas na bandeira, lembrando que você deve ser criativo e utilizar todos os recursos que estiverem ao seu alcance. Boas atividades e até a próxima!